Olá pessoal, meu nome é Laira Milena, eu sou integrante do grupo PET Engenharia Elétrica e essa é a nossa terceira aula do curso de Arduino Básico. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre comunicação serial. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar por e-mail para nós marcarmos aulas para tirar essas dúvidas e no final dessa aula vai ser disponibilizado para vocês os questionários que vocês deverão responder para validar a presença. Esse questionário vai ser enviado por e-mail e também estará aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Voltando aqui para o Tinkercad, hoje nós vamos falar sobre uma função muito importante do Arduino, que é a comunicação serial. A comunicação serial é um recurso utilizado para fazer a comunicação entre um Arduino e um computador, um modo até mesmo com outro Arduino. Todos os Arduinos eles possuem as portas TX e RX, essas duas aqui no final, que é o 1 e o 0 do Arduino Uno. Essas portas aqui, elas funcionam como um transmissor, que é o TX, e um receptor, que é o RX. O TX ele vai mandar uma informação do Arduino para o computador, para outro Arduino, para um módulo, e o RX vai receber a informação do computador ou do outro Arduino. Desse modo, você poderia controlar um Arduino usando outro, ou vice-versa. Aqui no caso, a gente tem dois Arduinos. Para conectar eles, vocês têm que conectar o TX, que é o transmissor de um Arduino, no RX do outro, que é o receptor, e o RX de um no TX do outro. Desse modo. Também tem que conectar desse modo. Assim, vocês fizeram a conexão de dois Arduinos, e daí a partir disso vocês podem montar todo o circuito em um Arduino, montar outro circuito em outro Arduino e programar na programação para que esses Arduinos troquem informações. Para conectar a um computador, essas duas portas aqui, o TX e o RX, elas são conectadas já na placa do Arduino à entrada USB. Então, no momento que vocês conectam a entrada USB no Arduino, vocês já estão conectando o computador ao Arduino. Então, vocês não precisam usar esses dois pinos aqui. A porta já está conectada, você só tem que programar o Arduino para que essas portas funcionem, porque se vocês não programarem os dois pinos seriais, eles não vão funcionar. Eles vão funcionar como pinos normais, porque o 1 e o 0 vocês podem usar como pino de entrada, pino de saída, para LEDs, resistores, botões. Então, vocês têm que configurar na programação para que isso funcione. Aqui na programação, vamos abrir aqui o código. A função serial sempre tem que ser iniciada. Para ela ser iniciada, vocês vão colocar no void setup. Aqui vocês vão escrever serial begin para iniciar. Aqui dentro dos parênteses vocês vão colocar a velocidade. Que velocidade? Essa velocidade é definida por bytes por segundo, é quanto vai ser processado o dispositivo, quanto tempo demora para fazer essa comunicação, a comunicação de um Arduino com outra, a comunicação do Arduino com o computador. Normalmente é usada a velocidade de 9600, que é a velocidade usada no computador. Mas lembrando que essa velocidade tem que ser igual
para os dois dispositivos. Se tu tá usando dois Arduinos, os dois Arduinos têm que funcionar com essa mesma velocidade. Se tu tá conectando o Arduino ao computador, eles têm que ter a mesma velocidade. Caso eles não tenham, tem que usar um conversor, um módulo que tem que ser colocado para adaptar essa velocidade, porque ela tem que ser a mesma, senão o programa não vai funcionar. E aqui, pronto, a gente iniciou a nossa porta serial. Depois vocês podem colocar os pin mode para definir se eles são input ou output, como foi explicado antes. E na nossa função void loop, vocês vão colocar o que vai ser transmitido e o que vai ser recebido. Vocês podem transmitir uma palavra pela estrutura serial print. Dentro aqui vocês vão colocar uma frase, vocês podem colocar um número, vocês podem colocar uma letra. Serial print é para vocês enviarem uma mensagem. Outra estrutura que vocês podem usar é o serial read. Esse aqui vocês podem utilizar para ler informações. Vocês podem utilizar para receber informações do computador ou receber informações de outro Arduino, assim como a gente fazia para receber informação de um botão. No Digital Read, o Serial Read também vai ler informações. Também tem o Serial Write. Aqui vocês podem enviar comandos, receber comandos. Então, por esse aqui, vocês podem enviar o comando ligar LED ou receber o comando ligar LED que foi enviado de outro dispositivo. Vocês podem utilizar um Arduino para ligar um botão e enviar para outro Arduino esse comando para que no outro Arduino ele acione um LED. Também tem a estrutura Serial Available. Essa estrutura vocês podem utilizar para saber se o circuito está recebendo alguma informação. Normalmente ela é utilizada no receptor, no RX, e daí para saber se está vindo alguma informação, se está sendo transmitida pelo computador ou pelo outro Arduino, vocês podem colocar essa estrutura para que ela diga se está recebendo ou não alguma informação. Bom, essas são algumas estruturas principais que vocês... Então, para conseguir exemplificar um pouco mais sobre as portas seriais, vamos fazer um pequeno circuitinho aqui, dessa vez usando as portas analógicas. A ideia é montar um circuito para controlar a luminosidade de um LED. Nós vamos usar um potenciômetro para isso. E vamos montar ele. A gente vai precisar de um resistor conectado ao terra de 330 ohms. Vamos precisar de um LED. Vamos conectar aqui. Vamos precisar de um potenciômetro. Eu vou colocar ele aqui, mas eu vou girar. Nosso potenciômetro vai ser de 10 kΩ. Ok, vamos ligar o pino 10 ao nosso LED. Lembrando que vocês têm que ligar os pinos com a entrada PWM, que são os que tem Lembrando que vocês têm que ligar os pinos com a entrada PWM, que são os que tem as ondinhas aqui do lado. Vamos ligar o terra. Vamos ligar os 5 volts, a placa também, para alimentar o potenciômetro. A alimentação dele é nesse pino. Vocês conectam, ligar um pino analógico ao potenciômetro. Eu vou ligar o pino 5 da parte analógica aqui.
vamos ligar esse aqui ao terra. Pode ser o mesmo terra que a gente ligou o LED. Pronto, montamos o nosso circuito do potenciômetro. Agora a gente vai montar um código para conseguir ver essa variação de luminosidade como uma informação no computador. Sempre que vocês montarem um código e vocês quiserem simular que estão enviando para o computador ou para um monitor, aqui embaixo tem monitor serial. Vocês vão abrir aqui, todas as informações vão vir para cá. Se vocês quisessem simular que vocês estão enviando de um computador para o Arduino, vocês escreveriam um código aqui e a colocariam em enviar. Ou o contrário, nós vamos fazer do Arduino para ler no computador. Então, a gente abaixa aqui e vamos escrever o código. Primeiro, vamos declarar algumas variáveis. A primeira variável é a variável do LED, a qual está conectado, no nosso caso é o pino 10. A segunda variável é o pino ligado ao nosso potenciômetro. A terceira variável é para armazenar o valor lido quando a gente for ler a variação. E a quarta variável é armazenar o valor lido da luminosidade, da variação da luminosidade. Agora nós vamos iniciar a nossa serial. Aqui nós iniciamos a nossa serial, como foi explicado antes, serial.begin, a velocidade 9600, e aqui eu coloquei o spin mode. Nós vamos precisar que o pino do LED funcione como output, como foi explicado nas últimas aulas, e o pino do nosso potenciômetro funcione como input, porque ele funciona como um botão, então ele tem que funcionar como entrada. Agora aqui no void loop nós vamos escrever o código. Primeiro a gente precisa que o circuito leia o valor analógico do pino que está ligado ao potenciômetro. Então nós precisamos de algo para ler. Para ler essa informação nós vamos usar a nossa variável, o valor do potenciômetro, que a gente colocou aqui, o valor do point. Nós vamos ler essa variável e a gente vai usar a mesma estrutura do digital read, só que nós vamos usar analog read, porque são as portas analógicas e não as portas digitais, mas a função é a mesma. Aqui nós temos a nossa variável, vai ser igual a analog read, exatamente como digital read, e aqui dentro a gente colocou qual é o nosso pino do potenciômetro. Agora, para a gente conseguir ler essas informações analógicas e digitais, nós precisamos de uma função que vai ler a informação analógica e converter ela para uma informação digital. E essa função que nós vamos usar é a função map. Como é que funciona essa função? Nós vamos dizer que a nossa variável luminosidade, que vai ler as informações, que vai nos dar os valores de variação, vai ser igual à função map. Para utilizar essa função, a primeira coisa que vocês vão colocar é map, que é o nome da... Para utilizar essa estrutura, a primeira coisa que vocês vão colocar é map, a estrutura. Vocês vão abrir parênteses e aqui no valor vocês vão colocar qual é o valor que vocês querem converter. O valor que a gente quer converter é o valor da variável, valor do potenciômetro, que é a nossa variável valor point. A gente já disse que o valor point é igual à leitura do pino do potenciômetro. Aqui, de menor valor é a variação do valor analógico. O valor analógico varia entre 0 e 1023. Então, o menor valor é 0 e o maior é 1023. Agora, a gente vai colocar a conversão para o digital. No digital, o menor valor é 0 e o maior é 255. E assim nós montamos a nossa função map. A gente vai pegar o valor
vai transformar ele para um valor digital. Agora, a gente precisa usar uma estrutura para que esses valores apareçam no nosso monitor. A estrutura que vai escrever alguma coisa no nosso monitor é o serial print. Então, nós vamos colocar essa estrutura para escrever as coisas para a gente conseguir enxergar no monitor. Pronto, a gente colocou serial print, abriu parênteses, 2 aspas, porque a gente está escrevendo uma frase, frases tem que estar sempre entre aspas. Como o resultado vai ser um número, então não precisa colocar entre aspas. Sempre que for uma frase, tem que colocar entre 2 aspas. Uma letra, tem que colocar entre uma. Então, aqui a gente vai estar colocando só o valor, então a gente só botou o valor do point. Aqui, serial print, aqui a gente vai colocar a luminosidade. Qual é a luminosidade, a variação da luminosidade que vai ter. E mais um serial print, LN, LN é para colocar uma linha abaixo, a gente vai colocar o valor da luminosidade. Aqui a gente disse, colocou igual, e aqui a gente vai colocar o valor. Isso vai aparecer nessa ordem no nosso monitor. Agora, por último, a gente tem que mandar o comando para que o LED varie de acordo com a nossa leitura aqui do potenciômetro. Para isso, a gente vai usar, como aqui foi usado o analog read, a gente vai usar o analog write, assim como tinha o digital read e o digital write. Então, a gente vai colocar analog, vai abrir, aqui a gente vai colocar o pino, que é o nosso pino do LED, e aqui a gente vai colocar a nossa variável luminosidade, que é o que a gente quer ler, que luminosidade a gente sabe que é a variação analógica convertida para digital do map, que a gente colocou aqui. O resultado disso vai ser essa variação do potenciômetro na variável luminosidade. E pronto, agora a gente fecha aspas aqui e vamos simular. Eu puxei um pouco o nosso circuito aqui para a gente conseguir enxergar o potenciômetro. Vou abrir a parte aqui do monitor serial para a gente conseguir enxergar e vamos iniciar a simulação. Pronto, aqui ele já está mostrando seguido a nossa leitura. Para não ficar tão rápido assim, a gente pode colocar um delay. Vamos apagar aqui para começar do início e vamos iniciar a simulação de novo. Agora está mais devagar. Então, aqui a gente vai variar o nosso potenciômetro. Vocês cliquem em cima dele e girem essa bolinha. Ó, vocês podem ver que tá mudando a nossa leitura. A gente vai girando, ele vai mudando, até que chega em 0. Agora é tudo 0. Agora a gente pode ir aumentando. E vocês também podem perceber aqui, ó, se a gente chega em 0, o LED desliga. Agora, se a gente vai aumentando, o LED vai aumentando a luminosidade até ficar bem aceso. E aqui a gente tem a nossa leitura disso. Agora, a gente pode parar a simulação. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Essa é a última aula da primeira parte sobre Arduino. A próxima parte vocês vão ver mais sobre display e outras coisas até chegar no nosso projeto final. E essa primeira parte agora vocês vão ter um questionário que vocês devem responder sobre isso. Todas as 3 partes, cada uma vai ter um questionário separado. Não vai ser um questionário muito longo, ele vai ter de 6 a 10 perguntas. E vocês vão responder, vai ser enviado por e-mail esse questionário, ou vocês podem acessar aqui o link na descrição. Vocês devem responder esse questionário e a partir dele nós vamos avaliar se vocês realmente participaram da aula ou não, e isso vai nos certificar para podermos gerar um certificado de participação para vocês. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!